Seu Nelton, a gente já está passando um pouquinho do tempo aqui, combinado, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para fechar essa palestra de hoje. Teve um jovem que perguntou durante a live, eu salvei a pergunta aqui. O que nós, jovens e adolescentes, podemos fazer no dia a dia para ajudar nessas questões todas, que parecem tão complexas? Então, acho que essa seria quase que uma questão chave aí da palestra de hoje. O que o público jovem e adolescente, o que cada pessoa pode fazer como cidadão? Bom, vamos partir do pressuposto que são 150 os que participaram daqui, dessa tarde, desse momento aqui. E eu agradeço muito a participação. Mas vamos lá, alguns exemplos. Nós não poderíamos ter agenda local, agenda de medianeira, mas se não for a de medianeira, que seja agenda, por exemplo, do nosso bairro. Mas quem sabe seja agenda da minha família, ou de todos que participam do SEMIAR, para ver como é que estão todos estes no que diz respeito à coleta seletiva e para onde é que vai esse descarte. Seja do lixo eletrônico, mas principalmente o lixo nosso cada dia, sabendo que ali tem uma grande fonte da grande nova economia, que é a circular. Eu saio do berço ao cemitério, portanto, da fábrica da matéria-prima ao cemitério, que é o que acontece hoje, vai para o aterro, e vou parar do berço ao berço. Eu volto a produzir a partir daquilo que era lixo ontem. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter com o orgânico a produção de adubo e a produção de energia, que poderia ser para o carro elétrico, que, aliás, o Brasil é um dos países mais atrasados no que diz respeito aos carros elétricos. A Europa bateu a China em venda de carros elétricos, agora em plena pandemia. Imaginem que 17% dos carros convencionais a menos foram vendidos. E mais de 3 milhões de carros elétricos foram vendidos. Bateu a China, que é um grande... E outra coisa, com algumas políticas que tem em alguns países, por exemplo, tem um bônus, vai na Califórnia, vai na China, tem lugares que tem $5 mil de prêmio se você trocar o carro seu a diesel por elétrico. E o Brasil está fazendo o quê? Dominado pelas multinacionais. Então, eu quero com isso dizer o seguinte, vamos lá. Então, vamos criar a agenda da sustentabilidade para enfrentar o aquecimento global, mudança climática e Agenda 2030 em Medianeira? Ou vamos fazer com alguns amigos? Tomara que dê para fazer na cidade toda. Mas vamos dialogar com vereadores? Vamos fazer, quem sabe, na nossa comunidade? Vamos separar o lixo? Vamos estimular para que haja coleta seletiva em Foz do Iguaçu? Para dali sair muito dos produtos que vão ser reciclados, reaproveitados e reutilizados. Eu tenho que, por exemplo, aproveitar, a pergunta é muito boa, para compreender, por exemplo, quanto que nós temos que pressionar para a facilitação das energias renováveis na sua implementação, para que a gente possa ter mais energia solar, biogás, né, biometano, que nós pudéssemos ter mais e mais, por exemplo, também a energia, como eu falei, desculpe, a solar. Eu queria, portanto, pedir também sobre a questão da água. Vamos estimular e facilitar que hajam cisternas para aproveitar a água da chuva, já que Medianeira seguidamente está sendo atingida por necessidade de fazer, como é que vocês chamam aqui, rodízio, né? Ou, enfim, para se abastecer d'água, quer dizer, não tem cabimento nenhum a cidade do Porto Medianeira, com a riqueza que tem esse município, um dos mais importantes do Brasil, tem escassez d'água. Agora eu pergunto, quais são todas as políticas que podiam estar se trabalhando para reuso da água, para evitar desperdício, para estimular, portanto, as nascentes serem reavivadas, e aí vai. Outra questão desse jovem que perguntou e colocou, eu acho que é a importância, por exemplo, de a gente trabalhar coisas como a questão alimentar, que falei há pouco, o não desperdício. Para você ter uma ideia, no mundo inteiro, o Brasil é um terceiro país que mais produz alimentos, mas é o terceiro para quarto país que mais desperdiça alimento. Mas o mais grave são os países ricos, 56% do que é produzido antes de ir realmente para o garfo e para o alimento das pessoas, se perde. Isso dá para alimentar 2,8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Então, o planeta Terra não é problema de falta de comida.
é falta de acesso de um lado e desperdício de outro. 56% do que é perdido são os países ricos que promovem, que daria para alimentar 2,8 bilhões de habitantes. Eu posso falar aqui de quanto a esse jovem que comentou. Vamos aprofundar a necessidade de que Medianeira seja uma cidade sustentável, que está ligada à ODS, que fala de cidades sustentáveis, cidades saudáveis, que é dentro desse compromisso da ONU. Quanto mais uma cidade tiver essa expressão, veja com todo o ensino que tem aqui, com toda a tecnologia que tem aqui, com os centros de pesquisas, de estudos, meu Deus do céu, que capacidade nós temos. Eu vou falar ainda da importância de nós descobrirmos o que significam as novas economias, economia circular, solidária, compartilhada, economia criativa. São as novas economias, a bioeconomia. Eu poderia aqui citar rapidamente a importância, por exemplo, de a gente trabalhar muito para que a cidade seja muito mais uma cidade de bem-estar, que bem-estar é um componente indispensável para a saúde, é saúde e bem-estar hoje em dia. Eu poderia falar aqui dar algum tempo, mas não vamos abusar, no que diz respeito, por exemplo, a esses componentes todos que falamos da poluição. Vamos pegar um por um deles. Qual é o tamanho da participação de Medianeira na poluição? Quais são os tipos que a poluição é mais expressiva aqui? E como é que, de maneira muito amiga, a gente trata disso? Não é a crítica pela crítica e nem ficar apenas desdenhando a coisa. E como é que a gente une forças para agir? Eu vou agora concluir, porque isso vale até uma outra palestra sobre simplesmente a gente aprofundar cada um desses temas. Mas eu diria assim, então, tanto no campo quanto na cidade, como é que a gente constrói uma agenda de interesse comum daquilo que precisa ser feito? Como é que as políticas públicas, os vereadores, os prefeitos, os secretários, a sociedade, as comunidades, as entidades vão trabalhando para ter essa agenda? Metas para esta agenda. O que nós vamos fazer em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025? Por quê? Porque isso não é de governo. Nós estamos falando da questão planetária e da questão das nossas vidas, presentes e futuras. Então, é participação, envolvimento, cidadania individual e coletiva. É um novo jeito de viver para um novo jeito de produzir, para um novo jeito de consumir. Me permita uma última expressão que é do ex-presidente do Uruguai, uma figura muito extraordinariamente humana, muito sensível, uma figura inquestionável. Morita dizia com tanta sabedoria, mas que sociedade é a nossa que passa a vida inteira pagando prestação? Quando é que ela vai viver? Portanto, nós também temos que cuidar daquilo que consumimos. Quantas coisas nós desperdiçamos, quantas coisas nós compramos e de repente nem usamos, e quantas coisas nós somos levados a comprar porque a propaganda diz. Porque é tão forte hoje o marketing que gerou, inclusive, essa extraordinária perversidade de que você vale tanto quanto compra. E cada vez gera mais lixo, e cada vez gera mais descarte. E aí, como é que faz? Então, a todos, é evidente que eu quero deixar, e está até na minha apresentação, o meu e-mail, o mesmo WhatsApp, porque estou permanente à disposição para receber crítica, proposta, sugestão, outros debates que queiram, outras palestras. Vou até agora fazer uma palestra para crianças, porque eu estou nessa. Acho muito, já fiz uma agora pela manhã, crianças todas de 10, 11, 12 anos. Um convite, porque acho importante, e é um assunto também que me liga bastante. Então, eu agradeço muito, viu, Leandro, e ao Kennedy, que fez o contato da outra vez, mas, viu, Leandro, obrigado a todos aqui do SEMIAR, estou inteiramente à disposição, a minha admiração pelo que vocês fazem, mas a certeza que vocês também me chamaram, não era para vir aqui só pintar belas rosas, é trazer as cores pesadas sobre a realidade que vivemos, mas das nossas capacidades, dos nossos talentos para mudar essa realidade. Quem produziu tudo isso pode, com decisão política, com vontade, com coração, acima de tudo, com valores, com conceitos, com ética, pode reverter. É o caminho.